Opa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa Masterclass Desafio 15.3. Um prazer enorme a sua presença aqui e quero já dizer que nessa semana, tanto hoje como quarta-feira e sexta-feira, eu mostrarei o caminho, o mapa, o GPS para você que está acima do peso e quer emagrecer de uma forma correta, ou para você que também foi ao médico e descobriu que os seus exames, colesterol, nível de diabetes, pressão arterial estão completamente alterados e o médico indicou para que você fizesse alguma atividade física para que você consiga melhorar o seu desempenho e atingir a melhor saúde da sua vida. Eu sou Israel Mazakorati, tenho 36 anos, eu sou professor de teologia e pastor de uma igreja batista na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. Eu conheci o Júlio Coelho e eu comecei a treinar corrida pelo método Júlio Coelho com um objetivo bem definido de perder peso. Então a minha intenção era perder peso porque esse período parado de uma década fez com que eu voltasse para a corrida com 30 quilos a mais. Então, somando aí aos treinos de corrida, eu fiz uma reeducação alimentar e em um prazo relativamente curto eu perdi 15 quilos. Então isso me colocou no projeto de em 10 meses me preparar. Ao longo desse processo eu perdi mais 15 quilos e essa experiência toda com o método Júlio Coelho me coloca diante de uma realidade que eu posso dar o testemunho aí sobre como isso foi importante na minha vida e qual é a minha percepção sobre esse método. Muita alegria também, mudou minha vida. Há 4 anos minha vida é outra coisa por causa da corrida. Meu nome é Carlos Eduardo, eu tenho 71 anos de idade. Eu acho que correr é uma atividade que não estava na minha programação até os 50 e poucos anos. E eu estava acima do peso e aí, graças a Deus, eu comecei a correr. Eu acho que foi um marco na minha vida. Eu acho que eu não estaria aqui hoje se não tivesse começado a correr. E foi uma atividade que eu fui começando aos poucos, perdi cerca de 15, 16 quilos. Mas melhora o quê? Tudo. Melhorou minha qualidade de sono, melhorou meu humor, melhorou meu peso, melhorou minha concentração. Ai, que legal. É mesmo? Pra mim, tudo. Que legal. Que De bacana. verdade, eu termino e eu falo, gente, é isso, eu vou embora, sem brincadeira. Eu vou embora e falo assim, era isso que eu precisava. Tipo, toda vez eu vou embora e falo, meu, é isso que eu precisava. Antes de mais nada, meu nome é Júlio Coelho, eu sou treinador de corrida e também quero dizer que nenhum treinamento surge de um dia para o outro, nem mesmo se aparece do nada. Então eu gostaria de contar um pouquinho da minha história, como tudo isso começou de uma forma rápida, para até que a gente consiga nos conhecer de uma forma melhor. Mesmo depois de formado em educação física, eu já era graduado, já tinha especialização na Escola Paulista de Medicina, eu resolvi ir morar nos Estados Unidos com a intenção de uma nova vida, talvez uma vida melhor. Não importa, o que eu sei é que eu fui morar nos Estados Unidos, na Flórida, e chegando lá, alguma coisa deu errado, na verdade tudo deu errado e eu acabei retornando para o Brasil e com um detalhe muito importante. Eu perdi tudo. Eu havia perdido tudo. Mas quando eu falo perdi tudo é porque eu perdi tudo mesmo. E para ter um recomeço, para recomeçar, eu tive uma ideia que era trabalhar na área como personal training, que era uma área que eu achava, que eu acreditava que eu poderia fazer um trabalho de uma forma saudável e aonde eu pudesse realmente ajudar a vida das pessoas.
O Júlio Coelho. O Júlio Coelho é um dos mais respeitados personal trainers que nós temos no país. O Júlio está aqui no programa. Boa tarde, Júlio. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom e você? Veio aí com uma tempestade de tudo quanto é lado, né? E, enfim, eu me... Você perdeu tudo de novo? Perdi tudo. Perdi tudo, Claudete. Eu perdi tudo. Você perdeu a mulher também? Eu perdi a mulher, eu perdi o cachorro, eu perdi tudo. Mentira, mas ela te abandonou, menino? Quando eu falo perder tudo, não é perder tudo e ter alguma coisa, não é perder tudo e perder tudo. Aí até o cachorro foi embora? Tudo, perdi tudo. Tudo. E aí o que aconteceu com a tua vida, Júlio, depois dessa nova derrubada aí? E aí eu entrei, quis ser personal trainer, eu pedi assim, sabe, a cada instante que eu precisava arrumar um aluno. Então eu pedi a cada instante que eu precisava de um aluno para começar a minha nova vida como personal trainer. Você já era professor? Já. Não, experiência eu tenho também, desde os 15 anos de idade eu já dava aula, né? Eu praticava Kung Fu, era professor, enfim. Aí eu falei, eu vou ser personal trainer, eu vou trabalhar agora melhorando a qualidade de vida das pessoas. Precisava de um aluno. Um aluno, então, sabe, fiquei todo dia, eu ia dormir, eu pensava, eu preciso só de um aluno, eu precisava conquistar um aluno na minha vida. Então Você ia lá, dormiu nos seus momentos, ficava pedindo para que essa força viesse através de um aluno. Através de um aluno, porque aí eu poderia realizar um trabalho e através dele eu conseguiria alcançar o meu objetivo. Você tinha certeza da sua vontade de trabalho e acreditava no seu próprio trabalho. Sabia que um aluno te traria uma possibilidade de crescimento novamente. Mas enfim, acabei pegando ele como aluno e ele me apresentou. Aí ele foi te valorizando. Sem dúvida. Até hoje o filho dele treina comigo. Uma pessoa e aí o que aconteceu a partir daquele primeiro aluno? Então, aí comecei a trabalhar em cima disso. Ele me apresentou para uma pessoa, essa pessoa para uma outra. Comecei a ter, em questão de um mês, eu tinha 5 alunos. Poxa, já tinha, sabe, dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, já estava mais tranquilo. E assim eu comecei a ter uma série de alunos e hoje eu tenho um trabalho super saudável. Quantos alunos? Olha, eu estou agora com 26 alunos, mas eu montei um curso baseado nessa experiência toda minha. Eu montei um curso porque eu sempre achei, teria que ter alguma coisa que me fizesse levantar disso. Eu não achei isso. Uma coisa que me desse uma autoestima muito boa. Eu não achei. Como eu não achei, eu falei, eu vou montar porque deve ter um monte de gente que nem eu. Aí, sabe, meio perdido. E aí eu vou fazer um curso desse. Então eu montei um curso de 3 dias que eu falo de uma série de coisas interessantes, força de vontade. Então, dentro desse meu trabalho... Ele, melhor que ninguém, pode falar sobre força de vontade, sobre recomeçar na vida, né? Com apenas 34 anos, já recomeçou algumas vezes. E para isso, para recomeçar, eu pensei que eu teria que arrumar o meu primeiro aluno. Eu acreditava plenamente que se eu arrumasse o meu primeiro aluno, aquilo eu faria um trabalho específico para ele, um trabalho bem desenvolvido para ele, e através dele ele me apresentaria para outras pessoas e com aquilo eu conseguiria me levantar, começar de novo uma nova jornada. E aquilo deu certo porque em questão de um mês, realmente tudo aquilo que eu havia pensado funcionou. E ele me indicou para uma outra pessoa, que depois me indicou para uma outra pessoa, e rapidamente eu montei a minha primeira sala de um estúdio, uma sala pequena, de personal training especializada que ficava ali no Parque do Ibirapuera, bem ao lado do portão do Ibirapuera, em São Paulo. Não sei se você está em São Paulo, onde você mora, mas o Parque do Ibirapuera é um parque bem conhecido na cidade de São Paulo, e ali eu montei o meu primeiro estúdio, minha primeira sala de treinamento especializado. Naquele local eu tive uma oportunidade muito grande de conhecer várias pessoas com objetivos bem diferenciados um dos outros. Alguns com excesso de peso, outros com problemas sérios de obesidade, como também tinham outros com problemas sérios de taxas de exames clínicos alterados, como eu falei no início, de colesterol, pressão arterial, taxa de diabetes. Porém, lá eu aprendi muita coisa com essas pessoas, com esses alunos. Foi um período muito valioso
na minha vida, tanto na minha vida como na vida deles. E 2 pontos me chamou muito a atenção. Primeiro, que rapidamente eu aumentei muito o número de alunos. Então, aquilo me fazia uma coisa que era trabalhar bastante, né? Eu trabalhava das 5 da manhã até as 22 horas todos os dias para poder atender aquela clientela toda que estava ali ao meu redor e atender de uma forma assim como eu queria, com qualidade. E o outro ponto também interessante, que trabalhar naquele local daquela forma aumentou demais a minha sensibilidade no ponto de observar os problemas físicos e mentais de todas aquelas pessoas, avaliar o quanto o nosso trabalho como profissional da área de saúde é importante para agregar valor para as pessoas. Um dia eu fui participar da Maratona de Nova York. Como eu corria, sempre gostei muito de correr, desde garoto eu sempre corri, e eu tinha um sonho de realizar a Maratona de Nova York, e um dia eu consegui essa oportunidade e fui para Nova York fazer essa prova. Chegou lá, eu fiquei impressionado com o número de pessoas que corriam naquela prova. Naquela ocasião eram 30 mil pessoas, hoje em dia nós sabemos que é muito mais, são 40 mil pessoas. E eu fiquei impressionado com aquela multidão correndo, fazendo aquela prova, e também tive a oportunidade de conhecer várias pessoas e pude conversar com várias pessoas. E isso foi muito interessante porque eu descobri a quantidade enorme, gigantescas de histórias de emagrecimento, taxa de nível de colesterol elevado, pressão arterial, diabetes, que estavam ficando todas ali naquelas ruas da Maratona de Nova York, naqueles 42 quilômetros, muitas histórias transformadoras. E aquilo me chamou muita atenção. Quando eu voltei de Nova York, depois dessa prova, eu voltei com uma ideia muito fixa. Foi então que eu resolvi me especializar em treinador de corrida, mas um treinador de corrida com uma diferença, um treinador de corrida com a sensibilidade de enxergar, de observar os problemas que várias pessoas nos procuram, que é sobre perda de peso, emagrecimento, obesidade, taxa de nível de exames clínicos completamente alterados. Com o passar do tempo, eu criei uma metodologia transformadora. Eu consegui levar centenas, milhares de pessoas para participar dos grandes eventos esportivos, tanto no Brasil como em mais de 30 países. Meu nome é Débora, sou educadora física, mas eu vou falar o que realmente acontecia há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás eu não confiava no meu potencial. O Júlio sempre acreditou em mim, ele sempre acreditou o quanto eu era capaz. E nesses 3 anos foi só evolução. Prova de 5, de 10, de 21 e a realização da minha primeira maratona. E foi uma maratona internacional. E não foi à toa que eu fiz essa maratona. Lá eu conquistei a 3ª colocação na minha faixa etária. E graças ao Júlio. Lógico, teve toda a participação dele. Afinal, foi ele que me ensinou a chegar nessa conquista. Eu sou muito agradecida e muito feliz. E ainda mais, hoje eu acredito o quanto eu sou capaz. Olá, meu nome é Marcelo, sou arquiteto, tenho 37 anos e sou aluno do método Júlio Coelho há 5 anos. Comecei na corrida de forma despretensiosa e o método Júlio Coelho trouxe esporte até a minha vida de uma maneira muito intensa e de uma maneira muito prazerosa. Eu corro atrás de desempenho, corro atrás de objetivo e a corrida se transformou em algo grandioso na minha vida graças ao método Júlio Coelho. Eu acho que o método Júlio Coelho é o método certo para você começar e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida assim como mudou a minha. E com isso aumentou demais a minha sensibilidade de estar junto com aquelas pessoas e poder colaborar de uma certa forma, agregando valor para a vida de todas elas. Até que chegou um dia em que aconteceu um balanço mundial, aconteceu um problema mundial, não só no Brasil como em todo o mundo,
que veio balançar a cabeça de muitas pessoas desse planeta, que é a pandemia. Surgiu a pandemia exatamente 1 ano atrás, tudo parou, inclusive no meu trabalho, tudo parou. As academias, os grupos de corrida, as corridas em si, a maratona de Nova York, a maratona de Boston, a maratona de Londres, a maratona da China, da Itália, tudo parou, até as Olimpíadas. Não conseguimos assistir às Olimpíadas até agora, pelo menos até agora. E nesse momento eu pensei, poxa vida, e a saúde das pessoas? Como vai ficar? Aí eu pensei, como ficarão aquelas pessoas que precisam emagrecer, diminuir o seu peso, que estão com excesso de peso? E aqueles que precisam diminuir os números dos seus exames clínicos, as suas taxas, porque estão com sérios problemas de saúde, num momento como esse, onde não temos vagas nos hospitais, onde estão pedindo para todo mundo ficar em casa? Como que essas pessoas ficarão? Foi então que, mais uma vez, eu resolvi pegar toda a minha experiência com mais de 25 anos nesse setor e colocar tudo em um único lugar, de uma forma simples e prática, uma forma que, mesmo com essa pandemia toda, eu pudesse contribuir, devolver tudo aquilo que o esporte me trouxe, que a corrida me trouxe, devolver de uma forma positiva, que eu pudesse colaborar, contribuir com as pessoas. E essa foi a forma que eu encontrei de participar. Falei, poxa, eu não sou médico, eu sou graduado em Educação Física, com especialização em Fisiologia do Exercício. Poxa, como eu não sou médico, como que eu vou colaborar com essa pandemia? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa com carinho, eu preciso fazer alguma coisa com amor, com vontade, para pelo menos ajudar quem está ao meu redor, ou quem sabe outras pessoas, para que não adoeçam, para que não fiquem doentes, para que não necessitem de uma internação num momento como esse. E por isso eu falei assim, poxa, mesmo não tendo uma graduação em medicina, eu posso, de uma certa forma, contribuir sim, porque eu tenho um conhecimento que vai ao encontro de uma saúde, vai ao encontro de uma prevenção, que eu consigo promover um trabalho que eu possa colaborar com a vida das pessoas. Uma prevenção que eu possa ajudar na diminuição da obesidade, que eu possa diminuir as taxas dos exames clínicos, uma prevenção que eu possa, de uma certa forma, contribuir com a própria diminuição de internação pela Covid-19. Portanto, nesses 3 dias, tanto hoje como quarta-feira e sexta-feira, o que você vai aprender aqui é um processo muito saudável, que você vai poder promover para você, para o seu corpo, uma melhor circulação sanguínea, uma distribuição melhor de sangue por todo o seu corpo. Vai, com certeza, colocando em prática o que você aprenderá aqui, vai melhorar a sua capacidade pulmonar, que é tão importante para o dia de hoje, vai aumentar o volume do seu coração, com o seu coração mais forte, ele vai conseguir pulsar, ele vai conseguir enviar mais sangue para o seu corpo, para todo o seu corpo, para suas pernas, para elas poderem trabalhar, para elas poderem andar, para você poder correr, para os seus braços, para poder escrever, para poder se pentear, para você poder cuidar das suas mãos. Vai mandar mais sangue para o seu sistema nervoso central, para a sua cabeça, para que você consiga pensar com clareza, para que você tenha uma melhor saúde, para que você atinja um ponto saudável no meio dessa pandemia toda. E com isso, eu não tenho dúvida que vai melhorar a sua disposição, você vai melhorar seu sono, sua alimentação vai ficar equilibrada. Com isso, você vai ter mais energia para enfrentar o seu dia a dia, a sua jornada de trabalho.
o meu objetivo principal é, de uma certa forma, contribuir, nem que seja apenas um pouquinho, para que eu consiga agregar valor para o seu desenvolvimento, para o seu desempenho físico e mental. Então, eu coloquei nesses 3 dias muito conteúdo que eu gostaria que você não perdesse nenhum dia e que você aproveitasse o máximo possível, porque você vai sair daqui dessa Masterclass nesses 3 dias, principalmente na sexta-feira, com um conteúdo que vai colaborar no seu desenvolvimento, na sua parte física e mental como um todo. Eu tenho certeza que se você fizer pelo menos uma parte de tudo que for aprendido aqui, você vai ter uma vida muito mais saudável e talvez sim você consiga atingir a melhor saúde da sua vida. É um prazer enorme compartilhar com você todo esse conteúdo que eu vou te mostrar tanto na parte teórica como na parte prática nesses 3 dias. Nós vamos na prática, eu até peço para que você separe aí uma caneta, um pincel, uma folha, um caderno, uma calculadora nós vamos precisar para fazer algumas continhas que são importantes para o nosso desenvolvimento. Separe aí, nós vamos fazer muito trabalho que você vai poder colocar em prática nessa semana com toda certeza, que é a saúde. Estamos juntos! E agora nós vamos começar um pouco de prática. Apesar de que eu já sei que você pode estar aí se perguntando, será que eu posso fazer isso? Olha só, sim, você pode. O que eu tenho preparado para você é para você e para qualquer pessoa, qualquer idade. Então, com certeza você pode. Ou também a pergunta que eu mais escuto, que frequentemente falam para mim: será que eu vou ter tempo de fazer isso, tudo que você está programando aí? E eu te respondo da maior franqueza também: claro que vai ter tempo. E olha só, você pode ter certeza que é um tempo bem menor do que você possa imaginar. É um tempo, em cima do que eu já falei, bem menor do que ficar numa fila de hospital, ficar internado, ficar doente. Um tempo bem menor do que, de repente, você pegar um simples resfriado mesmo e ficar 2, 3 dias parado em casa. E a boa notícia que eu tenho em cima disso para te falar é a seguinte: é tudo que eu preparei, tudo que eu preparo nos meus cursos, nos meus eventos, eu preparo de uma forma pensando nisso. Então, como que eu faço? Eu faço uma coisa muito enxuta, muito próxima do que precisa trazer resultado, desde que não passe de, no máximo, 30 minutos. Esse é o máximo de tempo que você vai utilizar para cada coisa que eu passar para você. 30 minutos. E ainda assim, alguns processos você pode realizar a prazo. Você não precisa nem fazer os 30 minutos direto de uma vez só. Você pode fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, porque o que eu estou te passando também tem uma vantagem, é acumulativo. Então, se você fizer em 3 vezes no dia, 2 vezes de 15 minutos, com certeza você vai ter um excelente resultado. Vai ser muito bom, isso que vai te trazer seu melhor desempenho, mais exposição e muito mais energia, como eu já falei. Portanto, não perca essa grande oportunidade, esse conteúdo, porque isso tudo já vai pegando aí a sua caneta, isso tudo ajudará na sua qualidade de vida. E agora vamos colocar em prática juntos, você e eu. Já pega aí a sua caneta, sua calculadora que eu falei, um pedaço de papel, porque nós vamos praticar juntos. Eu vou fazer aqui no papel alguns exercícios, vou mostrar para você como que a gente deve fazer, que são importantes para que a gente consiga iniciar essa jornada mais ativa, ok? São 3 pilares que compõem a sua jornada ativa. A primeira, a alimentação. A segunda, resistência. E a terceira é força. Vou explicar cada uma delas.
precisamos fazer uma reeducação alimentar. Por isso, eu vou te passar algumas dicas importantes de alguns alimentos que você deve introduzir na sua dieta alimentar e alguns alimentos que você deve cancelar da sua dieta alimentar. Fique tranquilo, você não vai passar fome, você não vai passar nenhum aperto, você vai continuar da mesma forma, só com algumas mudanças que nós vamos utilizar, que vai fazer muita diferença para o resultado da sua jornada. O segundo, resistência. Nós precisamos fazer um trabalho de resistência, porque com resistência nós vamos aumentar a nossa imunidade, nós vamos ter mais energia, mais disposição. E o outro trabalho, força. Precisamos também fazer um trabalho de força para que a gente consiga um fortalecimento muscular, nas articulações, nos tendões, enfim, em toda a nossa estrutura muscular, em toda a nossa estrutura do corpo, beleza? E para isso nós precisamos juntos também descobrir um ponto importante, por isso já vai pegando a sua caneta, a sua calculadora na mão, que nós temos que calcular a nossa quantidade mínima de calorias suficiente para a nossa vida. Isso, na parte da fisiologia, nós chamamos de metabolismo basal, o que não precisa você decorar isso, mas saber calcular essa quantidade mínima de caloria suficiente para a nossa vida. Por quê? Porque essa é a quantidade que faz com que a gente consiga estar aqui conversando com você, que faz com que eu consiga ir para a cama, dormir, levantar. De manhã eu tenho que ter uma quantidade mínima de energia. E isso é muito importante a gente saber, porque isso vai fazer toda a diferença no nosso processo evolutivo. Calcular isso, nós vamos fazer de uma forma estimativa. Nós vamos chegar muito próximo disso. Não vamos fazer o trabalho certinho, porque aí teria que estarmos juntos com uma nutricionista, fazer várias avaliações, e aqui nós estamos num processo simplificado. E para isso, uma estimativa. E essa estimativa, já fique tranquilo, porque é uma estimativa que chega muito próximo da realidade. Então, algumas diferenças ali não tem problema nenhum, a gente até compensa isso de outra forma, essas pequenas diferenças. Eu vou colocar aqui como exemplo eu vou ser o exemplo aqui, mas você vai fazendo tudo com você. Por isso, pega a caneta e o papel na mão, que nós vamos fazer uma continha bacana aqui e a sua calculadora, tá bom? Eu vou citando como exemplo os meus dados e você faz os seus dados. Se você quiser, já pode colocar aí no papel quais são os seus dados. Por exemplo, eu peso 80 quilos, tá? 80 quilos, esse é o meu peso, beleza? Eu tenho 1,81 m, mas você deve colocar aí a sua altura em centímetros. Nós vamos utilizar ela em centímetros. E também coloque aí do lado a sua idade. Eu estou com 57 anos. Então, ficamos com um papel mais ou menos dessa forma, tá ok? 80 quilos, 1,81 m, 181 centímetros, 57 anos, beleza? Agora nós vamos colocar aqui, vou até pegar outra canetinha, entre parênteses, aqui ó, faz um entre parênteses e coloca 10 vezes o seu peso, no meu caso, 80 quilos, 10 vezes o seu peso. Então ficamos dessa forma, 10 vezes 80 quilos. Fazendo essa continha, essa é muito simples, né? Vamos aqui, então eu tenho aqui um dado que é de 800, ok? Aí depois, do lado do parênteses, eu vou abrir outro parênteses. Então vai ser mais, e tem uma fórmula aqui que a gente vai utilizar. Mais, você vai utilizar essa mesma fórmula. 6,25 vezes a sua altura. No meu caso é 1,81 m. 6,25 vezes 181. Faz essa continha aí na calculadora, fica desse jeito, olha só. 6,25 vezes 181. Fazendo essa continha aqui, ela está aqui já prontinha para mim, 1.131. Então, eu tenho aqui dois dados, né? 800 mais 1.131. Agora nós vamos para mais um
para mais um, entre aspas. Só que nós fizemos uma continha de mais até agora, né? 10 vezes 80 mais 6,25 vezes 181 e temos esses dois números aqui. Agora a gente vai com uma continha de menos, né? Então é menos, entre parênteses de novo, 5 vezes a sua idade. Qual é a sua idade atual? No meu caso, eu tô com 57 anos, então 57 anos. Coloca aí, fecha parênteses. Esse resultado vai dar aqui embaixo 285. Agora preste atenção. Se você for homem, você vai acrescentar mais 5. Vou até colocar aqui em outra cor, tá? Olha, mais 5. Se você for mulher, você vai colocar menos 1,61. Faz esse desenho, vai ficar exatamente isso aqui. Olha só. Tá bom? 5 vezes 57 quilos, que deu aqui 285. Aí, como eu sou homem, mais 5. Se você for mulher, você coloca menos 1,61. Beleza? Vamos fazer essa continha? Olha só que bacana. Vou até colocar aqui do lado, né? E vou fazer aqui nesse papel, tá? Então nós temos lá 800, né? Que foi aquela continha 10 vezes 80 quilos. Tenho aqui mais 1.131, que vai dar igual, já pode fazer aí a soma, que vai dar igual a 1.931 aqui para mim. Você faz o seu aí, tá? Repito aqui, ó, vou até pôr outra cor aqui também. 1931 menos, tinha dado 285, que isso também vai dar igual, para mim aqui, 1.646. Dá uma olhadinha, paramos aqui, ó. 800 mais 1.131 igual 1.931, aí 1.931 menos 285, tá aqui, que deu 1.646. 1.600, tá acabando, hein? É a última. 1.646, vou até fazer em vermelho aqui para destacar. 1.646. No meu caso, como eu falei, eu vou somar com mais 5. E se você for mulher, você diminui 1,61. Faz a continha aí que eu te espero. No meu caso aqui, deu um número que é de 1.651, que eu já tenho pronto aqui. Fácil, prático. Vou até colocar ele num quadradinho para destacar. Tá aqui bonitinho, ó. Tá aqui, faz aí a sua marca e deu um número aí para você. Tá aqui, ó, no meu caso, 1.651. O que representa esse número 1.651? A quantidade mínima de caloria suficiente para a vida, para que eu consiga viver, para que eu consiga estar aqui com você. Se eu acordar de manhã, passar o meu dia inteiro e não consumir essa quantidade mínima de caloria que está aqui, eu vou ter vários problemas sérios na vida. Então isso é o mínimo que eu preciso para sobreviver, beleza? Tá tranquilo? Tá sossegado? Anotou o seu? Beleza. Agora que você já tem a sua quantidade mínima de calorias suficiente para a vida, que no meu caso aqui é 1.651, eu vou fazer um outro cálculo rápido, simples, fácil, vou até colocar aqui do lado também, que é super importante, que é a quantidade de exercício semanal que eu tenho na minha vida, na minha história. Você vai ter que fazer esse cálculo. Ai, mas eu não faço nada, eu não treino, eu sou sedentário. Não tem problema nenhum, nós vamos fazer o cálculo assim mesmo. Então, é uma continha só, super simples, que depois você vai somar com essa daqui e que vai dar o resultado de quantas calorias você precisa por dia. Então, a continha é o seguinte, vamos lá. Se você fez a pergunta que você
Como que você faz? Por fato de ser sedentário, não tem problema nenhum. Então eu vou pôr primeiro o sedentário, ó. Sedentário, tá? Se você é sedentário, tá aqui, você vai fazer a seguinte continha, muito simples, muito fácil. Você vai colocar um índice que se chama 1,2 e vai multiplicar esse 1,2 pelaquela quantidade de caloria que nós chegamos na nossa continha, 1.651. No meu caso, 1.651. 1.651. Igual, isso aqui vai dar um número de, vou pôr em outra cor também, de 1.981. Então, por exemplo, se eu fosse sedentário, eu faria essa conta aqui, 1,2 vezes aquela taxa, aquela quantidade mínima de caloria que eu preciso, 1.651, e eu teria um resultado de 1.981. No caso, eu vou colocar um outro exemplo aqui, só para simplificar. Vamos imaginar que eu fizesse 3 vezes por semana alguma atividade física, uma caminhada, uma corrida. Isso vai depender muito do que eu faço para poder ter esse índice de cálculo. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma média moderada, que muita gente faz. Uma caminhada no parque, uma corridinha leve, alguns exercícios de abdominais, algum tipo de funcional simples. Então eu fiz um cálculo aqui, né? Esse cálculo eu coloquei aqui, ó, 3 vezes por semana, vou até pôr aqui, ó, 3 vezes por semana, igual 1,4 vezes aquela quantidade mínima que nós encontramos. Você acha a sua aí, 1,4. Então, se você é uma pessoa que pratica exercício 3 vezes por semana, de alguma forma moderada, faz esse cálculo que nós vamos chegar muito próximo. 1,4 vezes aquela quantidade mínima que nós já calculamos, e vamos fazer o cálculo dela aqui, que também eu já tenho. No meu caso aqui deu 2.311. Simples assim, ó, 2.311. Olha que bacana, tá? Então eu vou destacar aqui no meu exemplo, tá? Vou destacar ela aqui, ó. O que é isso, Júlio? O que representa isso? Isso representa a minha quantidade mínima de calorias suficiente para viver, mais a quantidade de exercício que eu faço durante a semana, colocando como exemplo 3 vezes por semana, e eu tenho um número aqui de 2.311. Agora é a mágica da história. Agora é a mágica. Agora começa aquilo que eu falei lá no comecinho. Começa o mapa, começa o GPS, começa o percurso para que você consiga atingir a melhor forma. Então é o seguinte, vamos lá, vamos escrever. Pode anotar aí grande, grifado, para você não esquecer disso. Vou pegar de novo aqui o meu exemplo. Eu tenho aqui um gasto de 2.311. 2.311. Eu peso 80 quilos, 1,81 m, tenho 57 anos e deu um cálculo de 2.311 calorias. Seguinte, presta atenção. Se eu quero emagrecer, se minha ideia é emagrecer, aqui ó, emagrecer, tá aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso comer menos que 2.311 calorias. Simples assim. Eu preciso comer menos do que 2.311 calorias, tá? Se eu quero emagrecer,
2.311 calorias. Tá aqui. Se eu quero engordar, pode acontecer? Deve ter alguém que quer. Sim, claro, várias vezes eu já fiz essa dieta para engordar. Principalmente na época que eu competia, que eu corria muito tempo, gastava bastante. Eu tinha que fazer uma dieta para engorda, porque eu era muito magro. Hoje não, hoje eu tô com 80 quilos, mas eu já tive o meu 68, 69 na época que eu competia. E nessa época eu tinha que fazer uma dieta para engordar. Se o caso é para engordar, né? Existe uma outra forma também, né? Engordar, que pode ser aumento de massa muscular, né? Principalmente se você pega aí as pessoas mais jovens, né? Querem ganhar massa muscular, vai ter que fazer o quê? Consumir mais. Fez o cálculo, descobriu o valor, tá ali em números, vai ter que consumir mais. Ó, tá aqui. Engordar, que eu digo, não necessariamente engordar de gordura, engordar de peso, de massa muscular, ficar mais forte. Tá aqui. Aí é uma escolha sua, o que que você quer? Engordar, emagrecer. Ah, não, eu quero manter, eu quero a manutenção, Júlio. Poxa, bacana, manutenção. Manutenção, tá aqui. Simples assim. O que que eu devo fazer? Manter isso aqui estável. Manter. Simples assim, tá? Fica com essa continha aqui para você. Ó, a manutenção. Você vai ter que consumir por dia praticamente 2.311 calorias. Aí eu também faço uma pergunta. Poxa, Júlio, em vez de 2.311, pode ser 2.300? Sim, pode. Nós estamos falando de pequena quantidade aí que tem uma alteração que não vai trazer insignificante, né? Pode ser 2.340? Pode, sem problema. O problema não está aí. O problema está quando você resolve, por exemplo, para as pessoas que querem emagrecer, e isso é muito comum para a gente, quando resolve fazer alguma dieta muito radical. E isso vai dar ruim, né? Resolve falar assim, poxa, fui lá, conheci, estava lá nas redes sociais, descobri uma pessoa que colocava um gráfico e vinha com umas amostras dizendo que era comprovação científica e que você precisa fazer uma dieta de restrição, uma coisa radical. Olha, a ideia aqui é uma jornada para uma vida ativa, para que você consiga sustentar isso para o resto da sua vida. Alguma coisa que seja muito restritiva, muito radical, pode trazer um resultado rapidamente para você, mas não tem milagre, não tem milagre. O que vai acontecer? Você não vai conseguir sustentar isso. Ou seja, vai dar ruim. E depois, quando retomar o que era, pode vir pior. Então, cuidado com as dietas muito restritivas. O que eu quero dizer com isso? Volto aqui para o meu exemplo. Poxa, eu tenho aqui 2.311 calorias para consumir, para poder fazer a manutenção do meu peso. Se caso eu baixar isso aqui de 2.300 para 1.000 calorias, eu vou perder um monte de coisa. Eu vou perder muita água, eu vou perder vários nutrientes, eu vou perder várias coisas dentro do meu organismo que vai dar ruim, vai comprometer. Não adianta, exemplo que eu dou, ninguém dorme magro e acorda gordo, tá? E o contrário também, ninguém dorme gordo e acorda magro, ou seja, é um processo, o que nós estamos falando aqui é um processo que você vai começar aos poucos, que hoje mesmo eu vou te passar ainda umas coordenadas. Mas se eu diminuir isso para 1.000, em vez de 2.300, seu corpo vai sentir muito. Ele vai ter uma reação, que ele não vai curtir. Eu não vou perder somente a gordura em si, eu vou perder tudo, vou perder um conjunto. E não é o melhor processo para emagrecer, tá bom? Não segue nessa onda, não aconselho, não indico, estou há muitos anos nessa jornada e eu quero o melhor para a sua saúde, tá bom? Então, como que a gente faz, Júlio? Vamos diminuir, se o processo é emagrecer, que é onde nós estamos trabalhando, perder um pouco de peso, perder gordura corporal, vamos diminuir um pouquinho.
E se eu diminuir um pouquinho por dia, um pouquinho outro dia, um pouquinho outro dia, no final de um mês eu tenho um pocão. E aí sim é sustentável, aí meu organismo não vai reagir de uma forma negativa. Então aí vai ser legal, beleza? Como que eu faço para reduzir? Muito simples. Vamos pensar aqui, ó, que você é uma pessoa que normalmente no seu dia a dia você consome, vou até pegar aqui aqui, fazer aqui mesmo. Você consome no seu dia a dia uma refeição, 2 refeições por dia, tá? Se você é uma pessoa que consome 2 refeições por dia, qual a ideia? A gente tirar uma parte das suas refeições por dia, tá? Se você é uma pessoa que consome 2 refeições por dia, o que você vai fazer? Você vai tirar uma parte dela, tá aqui, tirou. Ou seja, você tinha 100% de refeição no dia, tirou a metade, né? Menos 50%, ficou com 50%, tá? Ficou assim. Ficou assim. Isso é bom? Não, isso é péssimo. Primeiro 2 refeições por dia. Não existe, não dá, não faz sentido. Faz sentido. Se está tendo algum problema de engorda ou de emagrecimento que não está legal com você, vamos rever isso porque não faz sentido isso aqui, tá? E 2 refeições por dia representa 100%. 100%, se você cortar uma, 50%, ou seja, você ficou só com 50%. É muito radical. Imagina, dentro do nosso número, isso aqui vai cair para 1.170 calorias. Não dá, não dá, é muita coisa. Beleza? Mas também você pode ser uma pessoa que ao invés de 2 refeições por dia, você é uma pessoa que faça 3 refeições por dia. Que nós temos aqui mais ou menos 33% no almoço, 33% no jantar, que isso representa 100%. Beleza? Olha só que bacana. 3 refeições por dia. Ó, então, 3 refeições por dia. Você já deu uma equilibradinha melhor. Não tá bom, mas você deu uma equilibradinha melhor, tá? E nós vamos cortar uma. Então, se a gente vai cortar uma, vem aqui, cortei aqui, por exemplo, o jantar, tá? Cortei o jantar. Fiquei só com café da manhã e o almoço, um número redondo só para a gente entender a razão disso aqui. Isso aqui é bom, Júlio? Não, não é bom. Eu não aconselho, não acho legal, acho muito radical. Vai dar ruim. Não serve, beleza? Mas é uma opção. Se eu tiro aqui, menos 33%, vai me sobrar aqui 77, né? 67%. É pouco, não dá, não valeu essa balança, não tá bacana. Então, poxa, o que eu indico para que você tenha uma jornada ativa, para que você tenha uma quantidade bacana, para que você perca gradativamente, sem fazer muito sofrimento para o seu organismo? Qual é a minha ideia? A minha ideia é que você faça aqui, ó, divide esse prato em 6. Olha como faz a diferença. 6 refeições no dia. 6 refeições. Vou até escrever aqui. 6 refeições no dia. Que bacana. 6 refeições no dia. Aqui, ó, tá? Se eu tirar uma parte, ó, vou até colocar ela aqui grande, ó. Se eu tirar uma parte, isso vai representar mais ou menos aí de 12, 15% a menos. 12 a 15% a menos. Então, 100%, vamos colocar aqui, menos 15% a menos, 85%.
Ó, já vai ficar bacana, já não vai ser tão radical. Parece pouco, mas não é pouco. Não é pouco, parece pouco, mas não é pouco. Olha só que interessante isso. E dessa forma, você com 6 refeições no dia, você também tem a dica que eu vou passar, a diquinha. Ó, tirei uma refeição, mas pensa aqui comigo. Eu tinha 100%. Eu tinha 100%. Tirei uma refeição do dia, 15%. Se eu tirei uma refeição por dia, pensa comigo, eu fiquei aqui com 5 partes. 5 partes. Eu vou fazer um novo redondo aqui com as 5 partes. Só que ao invés de fazer com 5 partes, eu vou fazer com 6 partes, mas colocando essa mesma quantidade aqui, ó. Ó, tira apenas uma parte. Pega aquela outra parte, coloca como se fosse um prato e fala, esse aqui é meu dia. Eu vou tomar café da manhã, eu vou almoçar, eu vou jantar. Isso representa 100% e eu vou dividir isso em 6 refeições por dia. Ou seja, eu vou comer menos do que eu comia, né, que tá aqui, vou comer menos do que eu comia. Quanto menos? Pouquinho, 12, 15% a menos. Porém, eu vou dividir em 6 vezes no dia. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Eu vou dividir em 6 vezes. Sendo assim, 6 vezes, eu estou com uma distribuição melhor, uma distribuição mais aprimorada. Óbvio que eu tenho tudo isso dentro de um conteúdo só para você. Como o nosso tempo é curto, né? Nós também temos que pensar no tempo de cada um. Eu quero que você assista de novo essa aula, principalmente essa parte prática. Quero que você esteja na próxima aula, na quarta-feira, onde vai ser sensacional, onde eu vou mostrar como que você faz com essa divisão aqui de 6 vezes por dia, qual é o percentual que você vai colocar no café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, em cada uma dessas etapas aqui, como que você vai distribuir isso certinho. Eu venho para você com alguns alimentos muito satisfatórios para você introduzir nesse sexteto aqui, ó. Eu venho com algumas coisas que eu vou retirar do seu dia a dia, porque aí retirando sem ser radical, sem fazer você passar fome, sem fazer você cortar as coisas que você gosta, você vai consumir tudo que você gosta. Mas como eu falei no início, se você conseguir fazer um pouco disso, chegar perto disso, você vai ter um resultado fantástico, principalmente com o que eu vou te mostrar na quarta-feira e na próxima sexta-feira, que a gente fecha com chave de ouro. Então, na próxima, eu venho com a distribuição recomendada aqui, com os alimentos a favor, os alimentos contra, o que é farol verde, o que é farol vermelho, e a gente já introduz a parte dos exercícios, como a gente fez o cálculo da quantidade de exercício semanal. A gente já entra também na parte prática de exercício. Portanto, eu peço para que você não perca a próxima aula. Poxa vida, se você gostou desse conteúdo, se isso está agregando valor para você, convide seus amigos, peça para assistir a aula anterior e entrar com a gente na quarta-feira. Entra lá nas minhas redes sociais, se inscreva no meu canal, tá ali. Nós estamos começando ali um canal com bastante informação, bastante dica. Entra lá no canal, no próprio, nas redes sociais mesmo, Facebook, Instagram. Entra lá, participe, mas não deixe de colocar a sua mensagem, as suas dúvidas. Olha, eu recebo bastante mensagem durante o dia dos meus alunos, de todo o meu grupo, mas eu tento responder todas. Talvez eu demore um pouco, um dia, 3 horas, 12 horas, mas eu tento responder todas porque eu gosto de atender com a maior qualidade, com o maior carinho, todas as dúvidas de vocês, tá bom? Te vejo na próxima aula, quarta-feira, às 20h47. Estamos juntos! Meu nome é Gabriela, tenho 37 anos, sou funcionária pública.
Eu comecei a correr em agosto de 2017, mas desde o nascimento do meu filho eu não tinha conseguido retomar nenhuma atividade física de forma contínua. Óbvio que o meu foco inicial era perder os quilos que eu tinha ganhado na gravidez, e eu fui, até posso dizer, de forma bem limitada na corrida para esse único objetivo, que seria emagrecer os quilos ganhados durante a gravidez. Eu garanto que quando você começa, o primeiro dia você vai falar, não corro. Um monte de gente não entra na corrida, eu conheço um monte de gente que fala, mas eu não vou porque eu não consigo, nunca corri, nunca consegui. Mas é aí que está a metodologia e o treinamento. Você entrar e justamente ir fazendo tudo que o seu treinador mandou, de modo que você nunca imaginaria que você chegou naquilo. Mas a corrida vai garantir para você toda uma disciplina no entorno, na sua vida toda, de modo que com certeza o seu treinador fala, você daqui a um tempo está correndo bem, e você vai estar correndo. Eu indico para todo mundo, é um esporte extremamente democrático, qualquer pessoa pode entrar, e é super indicado. O que a corrida faz de bom na sua vida? Nossa, ela me incentiva, me dá amizade, me dá energia, me dá garra, desafio, foco. Ai, coisa